Hoje, o bolsonarismo fez uma tentativa extremamente cruel de iniciar uma guerra contra a Venezuela. Foi uma tentativa extremamente cruel que pode ser aproveitada pelo campo progressista para mostrar para as pessoas bolsonaristas que, para o Bolsonaro, o bolsonarista é só bucha de canhão. Eu me explico de uma forma muito simples agora. O protocolo de invasão de uma embaixada invadiu a embaixada, metralha. Isso é regra. Em qualquer lugar do mundo, se você invadir a embaixada dos Estados Unidos, por exemplo, a ordem é abater o invasor. Então a pergunta básica que eu faço, se a ordem é abater o invasor, por que o bolsonarismo enviou invasores à embaixada da Venezuela? Primeiro motivo, porque o bolsonarismo considera seres humanos que apoiam o Bolsonaro como sendo bucha de canhão, pessoas que podem ser enviadas para morrer para cumprir os interesses do bolsonarismo. Então você que segue o Bolsonaro, você poderia ter sido enviado para invadir uma embaixada com o risco de ter sido metralhado tão somente porque o Bolsonaro gostaria de cumprir o seu plano de iniciar uma guerra contra a Venezuela. Obviamente, se os brasileiros enviados como bucha de canhão para a embaixada da Venezuela tivessem sido recebidos a tiros de fuzis, tivessem sido abatidos nessa invasão, hoje a gente teria um clamor público que aceitaria uma guerra contra a Venezuela. Essa guerra não iniciaria simplesmente pelo motivo anterior, que antes o Bolsonaro queria iniciar uma guerra contra a Venezuela por ordem do Trump, mas agora o motivo dessa guerra contra a Venezuela seria um pouco mais profundo. Num estado de guerra, o Bolsonaro poderia silenciar o ex-presidente Lula, prender o ex-presidente Lula e mais. A Constituição Federal admite condenação à pena de morte por fuzilamento no estado de guerra. Então, em guerra declarada, o Bolsonaro poderia calar todo mundo que fala mal dele. Em guerra declarada, o Bolsonaro poderia prender todo mundo que fala mal dele. Em guerra declarada, o Bolsonaro poderia condenar à morte por fuzilamento todo mundo que fala mal dele. Essa era a estratégia perfeita do bolsonarismo para iniciar uma guerra e, com o início dessa guerra, condenar seus inimigos à morte por fuzilamento.